Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, vamos lá. Continuando aí nossa abordagem, pessoas, é para aperfeiçoar. Talvez ainda não gerou aquela dúvida impactante, talvez você pense que vai surgir. Ou talvez você vai para a sua casa e hoje vai receber a revelação de uma pergunta lá, e amanhã você vai trazer ela anotada. E aí, vamos procurar trazer este entendimento ou esclarecimento. O versículo que nós havíamos lido, Apocalipse 1:19, tratando aí dos o versículo indicando 3 tempos. As coisas que são, as coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Considerado aí um texto-chave, uma palavra-chave, um versículo-chave para a compreensão do Apocalipse. Vamos recapitular do início. Antes de começar a estudar qualquer literatura bíblica, qualquer texto da Bíblia, qualquer livro, eu preciso de compreender seus gêneros literários, certo? E compreendendo seus gêneros literários, eu entendi que o Apocalipse, no seu gênero literário, ele é apocalíptico porque trata de visões e símbolos, ele é profético por conter nele profecia, e ele é epistolar por conter nele também cartas. Eu entendo que ele também tem seu aspecto histórico. O Apocalipse ele é passado, presente e futuro. Nas divisões do Apocalipse, do capítulo 1, está relacionado às questões do passado. Capítulos 2 e 3, relacionados a questões do presente. Capítulos 4 em diante, com seu aspecto futuro, ou seja, aquilo que ainda está por acontecer. Qual é o texto-chave para isto? Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Alguém lê, por favor? Olha aí. É outro versículo considerado o versículo-chave para a compreensão do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 19, apontando para as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Capítulo 4, versículo 1. João vê o céu que se abre e uma voz que lhe chama: sobe aqui. Para quê? Para que eu lhe mostre as coisas que depois destas. A que coisas ele se referia? Que depois destas, se é depois destas, pressupõe que estas que acabaram de ser relatadas eram textos que para João agora estavam já no tempo passado. Para João. Porque depois destas, ou seja, a partir do capítulo 4, versículo 2, começam os relatos das coisas que aconteceriam depois daquelas relatadas no capítulo 2, 3. Então é texto-chave. Então, se não compreender essas chaves dos textos bíblicos, a gente vai terminar se perdendo. Aí tá, eu cheguei até aqui. Aí eu vou para as escolas de interpretação do Apocalipse. Aí eu estou no capítulo 3 do nosso livro.
capítulo 3 do nosso livro. Escolas de interpretação do Apocalipse. Pastor, tem até escola. O Apocalipse, dentro da sua abordagem, é tão complexa, é tão complicada no aspecto das interpretações, que nós temos aí 5 escolas de interpretação do Apocalipse. 5 escolas. Aqui entra uma necessidade de todos nós conhecermos onde é que eu estou me situando dentro dessas interpretações. Por exemplo, qualquer denominação serve para mim? Qualquer grupo que chame pelo nome de Jesus, qualquer grupo que fale de Deus serve? Essas escolas de interpretação, muitos grupos religiosos seguem diversas linhas diferentes destas aqui apresentadas. É por isso que quando a vossa liderança tem um cuidado de que não saia por aí comendo qualquer coisa, é exatamente por causa dessas confusões de interpretações de textos, que as pessoas às vezes não têm o cuidado, o critério de avaliar, de mensurar, de entender se isto realmente está dentro de uma linha que seja aceitável. Então, são 5 escolas de interpretação do Apocalipse. Quais são elas? Eclética e futurista. Preterista, historicista, idealística ou simbólica, eclética e futurista. A grosso modo, sem análise nenhuma que os senhores e senhoras já tenham feito, qual destas escolas a sua concepção doutrinária enquanto instituição, quais dessas escolas aqui vocês se enquadram? Futurista. Aí eu já sei que é futurista, agora eu preciso saber o porquê. E aí alguém pode manifestar dentro do seu conhecimento, daquilo que você já sabe até aqui, por que a futurista? Por que não a preterista? Por que não a historicista? Por que não a idealista simbólica? Por que não a eclética? E por que sim a futurista? O porquê das minhas decisões. Porque quando eu digo que é futurista, eu preciso também já saber o porquê é futurista. O que é que a linha prevê, o que é que a linha ensina e por que é futurista. Ok, essa variação mesmo. A linha preterista, vou começar por esta, pretérito é passado. Automaticamente infere-se linha preterista como atribuindo todos os fatos relatados no Apocalipse. Todos os fatos relatados no Apocalipse estão em um tempo passado, que significa todas estas coisas já aconteceram. Aconteceram no período de Roma, quando muitas atrocidades imputa ali às pessoas cristãs. Então, a linha de interpretação preterista, para eles, tudo está no passado. Esta é, por aí, se tudo está no passado, então, o Apocalipse capítulo 4, versículo 1, coisas que depois destas vão de acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, apontando o Apocalipse em 3 tempos, passado, presente e futuro. Então, se tudo está no passado,
há coerência teológica para que adote-se esta linha de interpretação? Para quem conhece, já sabe que tudo não aconteceu e que há muitas coisas relatadas a acontecer, certo? A linha de interpretação historicista ou histórica, ela trata as abordagens do Apocalipse como fatos que estão acontecendo desde o primeiro século da era cristã até o presente século. Todas as coisas estão acontecendo neste intervalo de tempo na história. E, portanto, uma linha de interpretação historicista trabalha nesta abordagem. E que também algumas questões para eles são apenas símbolos, são apenas simbologias, não tendo aí nenhuma outra realidade ou verdade em cima disso. A linha de interpretação idealista ou simbólica diz que tudo é símbolo. Tudo é símbolo. Não. Não é tudo que é símbolo. Não são todas as coisas que são símbolos. Existem coisas que estão na história. Fatos que aconteceram, realidades que foram vividas e realidades que serão vividas. Então, a linha de interpretação idealista ou simbólica, tudo não passa de símbolos, são apenas ideias, são apenas conjecturas. Isso aí, na realidade, não existe. Desconstrói completamente esta perspectiva de realidade daquilo que João escreveu. É como se, em outras palavras, estivesse dizendo, João só contou histórias aqui, tudo aqui é sentido figurado, nada disso aqui é real. A eclética, o nome já sugere. O que é eclético? É aquilo que não é fechado apenas em um segmento apenas. Quando dizem assim, eu sou eclético, é porque o cara gosta de forró, gosta de pagode, gosta de rock, gosta de sertanejo. Eu sou eclético, eu gosto disso, daquilo outro, gosta de meio mundo de coisa ao mesmo tempo. Isso é eclético. A linha de interpretação eclética preconiza o quê? De certa forma, um ecumenismo entre as interpretações. Ela é um pouco de símbolo, é um pouco de história, é um pouco de passado, mas também é um pouco de futuro. Não é definida nas suas abordagens. É um pouco de tudo. Por isso é eclético. E, por fim, a escola de interpretação futurista. Essa escola de interpretação futurista, muitas questões na história, vai atribuir a criação desta escola futurista para, de certa forma, isso aí é um aspecto histórico, a Bíblia não está dizendo isso, de certa forma, desconstruir a imagem de que o anticristo era o Papa. Ao construir essa imagem, alguém já ouviu isto por aí? É gravíssimo tal afirmação, mas as pessoas ficavam por aí, inclusive dentro de igrejas, fazendo tais afirmações, que o líder da igreja era esse aqui será. Então, esta ideia de desconstruir, de certa forma, a figura desse pontífice, da imagem do anticristo, fez com que este idealizador dessa linha futurista criasse, a partir do capítulo 4 até o 22, o Apocalipse como fatos que ainda estariam por acontecer. Então, vem comigo aqui. Capítulo 1, passado.
Capítulos 2 e 3, presente. Capítulo 4 ao 22, por vir, ou futuro. Vamos nos situar agora dentro do livro do Apocalipse. O que há de escrito nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse? As cartas às igrejas. E aí eu pergunto, as igrejas existiram? Existiram. Elas estão dentro do aspecto histórico. Então, quando alguém for abrir a sua Bíblia para ministrar no livro de Apocalipse, e ele disser para você, abra a sua Bíblia no Apocalipse, aí você já tremeu, ficou tremendo, meu Deus, Apocalipse, Apocalipse, será que eu vou morrer agora? Eita, Jesus. Aí abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Quando ele disser capítulo 2 ou 3, aí você já ligou e disse, aspecto histórico. A partir daí, o expositor da Escritura tem que ministrar um sermão que não faça com que ele fuja dessa realidade. Porque se eu vou ministrar algo dentro de um aspecto histórico, eu não posso espiritualizar. Eu posso pegar os contextos e por analogia, traçar paralelos comparativos. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, trazer paralelos, trazer comparações. A igreja de Filadélfia, comparações. A igreja de Éfeso, comparações. Mas a igreja de Éfeso existiu. Por exemplo, a igreja de Éfeso, quando ela foi constituída, fundada pelo apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso foi uma igreja incendiada pelo Espírito Santo. A igreja de Éfeso tinha lá, quando Paulo chegou, tinha lá uns homens que eram batizados no batismo de João. Paulo chegou lá, Atos capítulo 19, Paulo chegou neles e disse assim, vós recebestes o Espírito Santo quando crestes? Aí eles fizeram a pergunta, disseram assim a Paulo, sequer ouvimos falar. Na cidade de Éfeso, quando Paulo chegou, sequer ouvimos falar. Aí Paulo disse assim, pois então sejam cheios, recebam agora e sejam cheios. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo de Deus. A cidade de Éfeso ela é impactada de uma tal forma, porque na cidade de Éfeso, Éfeso era comparada economicamente a Roma. Éfeso tinha o centro de adoração e culto à deusa Diana. Lá na cidade de Éfeso tinha esse templo da deusa Diana e o comércio era muito forte, o comércio religioso era forte. Os ourives vendiam nichos, faziam nichos da deusa Diana, faziam miniaturas de ouro e prata e vendiam às pessoas que iam até a cidade para comprar. Quando da festa de Ártemis dos gregos e Diana dos efésios ou dos romanos. Quando Paulo chegou, o poder de Deus foi tão impactante que os bruxos, os feiticeiros, os adeptos de magia negra, as pessoas que tinham nas suas escolas de bruxaria, pegaram seus livros de magia negra, de feitiçaria, de bruxaria e fizeram um montante e tocaram fogo naquele dia. O movimento foi tão grande que Demétrios ficou revoltado, porque Demétrios era ourives, e Demétrios ficou revoltado, e Paulo pregava o caminho em Éfeso. E Demétrios saiu dizendo, Diana é a deusa dos Efésios, Diana é a deusa dos Efésios, e Paulo do outro lado pregava, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o povo ia porque milagres aconteciam. Ninguém podia parar o poder de Deus na cidade, impactada agora pelo Espírito Santo.
Só que, passado o tempo, Éfeso, que outrora impactado pelo poder do Espírito Santo, foi, de certa forma, deixando o primeiro amor. Foi se perdendo nos seus ideais. Aí, quando já na época de João, ao anjo que está na igreja de Éfeso escreve: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, é preciso compreender esse aspecto histórico para poder pregar alguma coisa. Porque se eu sair fazendo só analogias sem explicar o aspecto histórico, aí eu estou cometendo um equívoco. Não estou pregando nada, só estou pensando que estou pregando. Leia o texto que eu não me recordo da passagem no momento. E nós estamos trabalhando a linha de interpretação futurista, tá? E vamos entrar na questão aí assim que ele fizer a leitura. Tá? Então, vamos ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 13. Ixi. Aí você sabe que a pessoa vai entrar onde? Vai entrar em textos que aludem a questões que ainda hão de acontecer. E aí como é que você vai se sair dessa? Interpretação futurista. Dentro da interpretação futurista nós temos aí, as coisas já começam a se dividir aqui. Dentro da interpretação futurista nós temos dois grupos. Dentro da interpretação futurista nós temos dois grupos nessa interpretação: os extremados e os moderados. Como é que eu descubro quem sou? Onde estou? Eu sou extremado ou sou moderado? Alguém aqui já se situou? Você é extremado ou moderado? Pelo menos eu imagino que sejam moderados e não extremados. Os extremados, futurista extremado, tudo, inclusive ali, o capítulo 2 em diante, tudo está no tempo futuro. E tudo isso aí é para a igreja, ou seja, as cartas são para a igreja atual. Mas eu não posso esquecer o aspecto histórico que diz. Não é verdade? Eu não posso esquecer o aspecto histórico. As cartas foram para 7 igrejas em 7 locais distintos, com seus líderes. Os moderados acreditam que do capítulo 4 em diante, do capítulo 2 em diante, muitos fatos já aconteceram. Sim, capítulo 2 e 3, fatos já aconteceram. Capítulo 4 em diante, fatos estão por acontecer. Futuristas moderados. Aí, os 3 tempos do Apocalipse, do capítulo 1 ao 3, já aconteceu, do capítulo 4 ao 19, dentro de um período aí que compreende arrebatamento da igreja, grande tribulação, instalação do milênio. Capítulo 20, 21 e 22. Grande trono branco, julgamento de todos os ímpios e instalação do estado eterno. Então, o estado eterno não se dá antes do capítulo 20. Aí entra aquela questão que a irmã Beatriz pontuou ali atrás, de que linhas de interpretações vão variar entre amilenismo e pós-milenismo. Dentro da linha de interpretação futurista, nós temos quais grupos? 2. Quais são eles?
extremados e moderados. Dentro das linhas de interpretações, principalmente da linha de interpretação futurista, nós temos os pré-tribulacionistas, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Pré-tribulacionismo, que significa a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mid-tribulacionismo, a igreja será arrebatada durante a tribulação. E pós-tribulacionismo, a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Nós trabalhamos numa perspectiva futurista, na modalidade moderada, na perspectiva pré-tribulacionista. Dentro desses grupos nós temos os que acreditam no milênio, os que acreditam que o milênio não é literal e os que acreditam que o milênio já foi instaurado na Terra. Pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, ou pré-tribulação. Mid-tribulacionista, a igreja arrebatada durante a tribulação. E o pós-tribulacionismo, a igreja é arrebatada depois da tribulação. Repito, a igreja, dentro de uma perspectiva futurista, a igreja, na nossa concepção e no nosso entendimento, acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque a igreja, ela é fundada, inaugurada, dentro de uma proposta de intervalo. Qual o intervalo? 70 semanas de Daniel. 69 semanas já se cumpriram. A 70ª semana de Daniel ainda não se cumpriu. Então é uma continuidade. 69 e 70 é uma continuidade. E por que ela não se cumpriu? Jesus, neste intervalo, Jesus veio à Terra e fundou, inaugurou a sua igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus foi inaugurada. E esta igreja agora tem o papel e a responsabilidade de ganhar todas as nações para ele. Há um intervalo na história, 69ª semana de Daniel até a 70ª. Há um hiato na história, há um intervalo, a igreja entra nesse intervalo. Quando a igreja entra nesse intervalo, os judeus rejeitaram Jesus. Os judeus, os seus conterrâneos, lhe crucificaram. Os doutores da lei lhe crucificaram, as autoridades lhe crucificaram. Ele morreu, ressuscitou, estabeleceu a sua proposta de salvação. Quando ele voltar para levar a sua igreja, aí fecha o ciclo de novo. Ou seja, nesse intervalo da 69ª até a 70ª, a igreja é inaugurada, multiplicada e arrebatada. Quando a igreja foi inaugurada, já foi, multiplicada, já foi. Quando ela for arrebatada, a história de Israel continua. Ao continuar a história de Israel, é inaugurada a 70ª semana. A 70ª semana durará 7 anos.
Neste intervalo é onde acontecerá estabelecimento de uma nova ordem mundial, onde haverá uma falsa paz sobre a terra, onde Israel fará alianças com o anticristo e, passados os 3 anos e meio, Israel romperá essa aliança. E então Israel vai reconhecer que realmente aquele anticristo não era o Cristo esperado. Aí, quando aconteceu o que está previsto em Zacarias capítulo 14, quando o Filho se manifestar juntamente com a igreja que ele acabou de arrebatar antes da tribulação, no Messias, não. Exatamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que este terá poder. Não está escrito? Ele terá poder, ele vai conseguir realizar proezas ou obras que encantará as pessoas. Todo mundo vai pensar, realmente esse é aquele que nós esperávamos. Só que com o passar dos anos, Israel vai ver que aquele que se apresenta como o Cristo não era o Cristo, era falso. Isso é uma proposta do anticristo. Ele vai reivindicar essa autoridade divina. Por essa razão é que as pessoas, elas, em se tratando de ordem mundial, hoje o sistema do mundo, o sistema financeiro, está convergindo para uma única só moeda. Vamos dizer assim, a União Europeia se unindo em blocos, começa a se unir em blocos, começam a implantar sistemas de monitoramento de todas as formas nos cidadãos, nas pessoas. Isso, aqui também se une em bloco. Em Londres, foi implantado agora, em matéria de teste, o reconhecimento facial das pessoas. Câmeras espalhadas por toda a cidade. E onde essas pessoas estão, aquela câmera está fazendo a leitura dela. Pastor, ao fazer a leitura dela, essa câmera puxa toda a sua vida. O que você faz, qual é a sua religião, de onde você é, com o que você trabalha, quem é a sua família, onde você mora, sabe de tudo. Isso é uma plataforma que até a sua religião ou o seu segmento e a sua tendência religiosa, eles vão conseguir filtrar. Significa dizer que no período em que o anticristo estiver dominando na terra, não tem como se esconder de uma realidade que está sendo implantada por esta plataforma atual. Ninguém vai poder se esconder e dizer que eu sou isso ou eu sou aquilo. Eles vão saber se o camarada é um desviado, se era crente, se ficou, e se era isso ou se era aquilo. Pelo menos isso é um dado, isso é uma plataforma em teste em Londres. Suscitou muitas discussões porque invade a privacidade das pessoas. Mas como eles disseram, é apenas em matéria de teste. Estou falando do ano 2019. Então, tem muita coisa que está aparecendo e alguém pensa que já é. Ano de 2005, para concluir. Ano de 2005, não sei se alguém aqui se lembra, foi criado o Mondex. Alguém se lembra? Foi criado o Mondex. Mondex é um chip do tamanho de um grão de arroz. Um microchip do tamanho de um grão de arroz. Esse Mondex, ele é inserido no corpo, mas, pela facilidade, inserido em uma das mãos. E nesse Mondex consta todos os dados informativos ao seu respeito,
conta bancária, toda a sua identidade, toda a sua vida consta ali. E se alguém chegasse a implantar o Mondex e quisesse removê-lo, ao tentar remover, ele liberaria uma toxina e mataria em questão de minutos aquele que tentasse remover. Então, 2005, não nos enganemos, o anticristo tem trabalhado na implantação da sua plataforma. Para quando ele chegar, ela já esteja pronta. A plataforma para ele ocupar já esteja pronta. A ciência já estuda uma forma de dar a resposta para o desaparecimento destas pessoas. Da igreja que será arrebatada, a ciência já procura respostas. Quais são as respostas que eu, pastor Elidiano, entendo que já está sendo levantado uma forma de dar uma resposta? Quando eles trabalham na existência, e aí é uma questão de fé, da existência de OVNIs, objetos voadores não identificados. Quando vai para a matéria da ufologia, isso é uma questão de religião. Quando vai para a descobertas de novos planetas, quando vai para a ocupação possível do planeta vermelho, tudo isso, até um buraco negro que existe no universo, já é estudado. Até uma forma, ou seja, quando a igreja for arrebatada, alguém vai ter que dizer para onde esse povo foi. Aí é a hora de entrar e dizer, olha, passou um objeto voador não identificado e raptou. Os filmes americanos já tratam muito bem disso. Aqueles filmes lá, o Independence Day e outros filmes mais que as pessoas são raptadas da terra, são capturadas por seres. Isso. Então, seminaristas, por hoje, sim. Isso, a igreja está no intervalo. A igreja ela está no intervalo dessas semanas. Porque há grupos que digam que Israel é uma coisa e a igreja é outra. Não. A igreja está dentro da história. Antigo Testamento e Novo Testamento se convergem. A igreja está dentro da história. Ela foi criada dentro de um intervalo de tempo na história. E que ela vai, ao ser arrebatada, será inaugurado essa 70ª semana de Daniel. Então, esse intervalo de tempo, ninguém sabe quanto tempo ele vai durar. Mas é um intervalo. Ele vai acabar. No dia que a igreja for arrebatada, ele acaba. Na realidade, a gente está só mesmo nesse intervalo. Só mesmo nesse intervalo. O tempo, no aspecto histórico, não parou. O tempo, no aspecto histórico, ele continua, né? O tempo dentro do aspecto histórico. Mas nós estamos no intervalo. O tempo, no sentido das semanas, ele realmente está parado. Porque não há uma continuidade semanal, né? Somente quando Jesus voltar. Mais alguma... Tranquilo? Agora a gente começou a falar as coisas aí do Apocalipse. Pessoas, obrigado por hoje. Foi até aqui. E amanhã nós retomaremos as nossas aulas. Vamos ficar de pé? Pastor Domingos, muito obrigado por hoje. Deus...